Olá, você que me acompanha aqui no canal Peãocast. Eu sou René Moreno, seja bem-vindo e bem-vinda. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, inclusão e conhecimentos gerais. Seja bem-vindo e bem-vinda. Nós vamos falar agora com a Fernanda Balestro. Nós vamos falar sobre qualidade de vida. Estou bastante ansioso para essa live. E nós vamos falar também, eu quero chamar a sua atenção, se você acredita na educação, que a gente possa fazer uma corrente do bem. Existem duas formas de você apoiar a educação. Uma, aqui para quem acompanha o meu canal sabe, existe um afiliado da Magazine Luiza, aonde você compra no link da Magazine, chamado Magazine Educar. Toda a renda ali vai para a educação das escolas públicas, construir material paradidático. E ao longo da live eu vou contar outras formas de você apoiar a educação. Enfim, estamos aqui nessa proposta dessa maratona de lives para promover educação, criatividade. A gente chama isso de barulho de carroça na cabeça, que é provocar um desconforto positivo, trazer uma reflexão positiva para que você possa tomar algumas decisões na sua vida pessoal e profissional. A Fernanda chegou aqui, estou conectando com ela. Vamos bater um papo muito legal com essa área, com essa coach. Ela vai falar com a gente sobre equilíbrio da roda da vida, saúde mental. Estou muito ansioso para compartilhar a experiência. Olá, Fernanda. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Me escuta direito? Tá ok o áudio? Perfeito. E você? Que ótimo. Eu também te escuto perfeitamente. Aqui tá chovendo, e aí? Aqui deu uma chuviscada, mas já parou, tá um tempo ótimo. Tô aqui curtindo o meu chimarrão. Então, um brinde aí a esse nosso momento de compartilhar conhecimento, de troca, né? Como uma boa gaúcha, acompanhada do meu chimarrão. Caramba, você sabe que eu ainda não me adaptei ao chimarrão, já tomei algumas vezes, mas não me adaptei, mas eu tenho fé que eu ainda vou fazer disso uma rotina na minha vida, porque, olha, é apaixonante, né? Eu vejo vocês aí, eu acho tão charmoso tudo isso, né? Mas já experimentou? Já. Mas eu acho que eu preciso ter a oportunidade de novo. Eu sou mais chegado no tererê. Ah, o tererê ele é mais pro frio, o chimarrão é mais pro quente. Exato. Enfim, por algum motivo eu me adaptei mais ali, mas eu quero gostar do chimarrão porque eu quero ir aí para o sul andar de cavalo chucro. Pois Falo crioulo. Falo todo. crioulo. É o crioulo. E até o teu estereótipo, né, Renê? Ele condiz muito com o gaúcho daqui. Eu amo Usa demais. Eu tenho a falado, vida de campo. eu tenho conhecido alguns gaúchos aí realmente bem que, tipo, eu fiquei encantado. Conheci o André, domador de cavalos ali de Porto Alegre. Enfim, tem muita gente boa. Fernanda, seja bem-vinda. Estou muito feliz de receber você aqui. Tá? Queria passar o chapéu para você se apresentar, contar quem é a Fernanda, da onde ela veio, aonde ela está, para onde ela quer ir, Opa! e depois nós vamos entrar no tema que é qualidade de vida, que é um tema que eu sou muito mega apaixonado. Seja bem-vindo. Tá certo, meu querido. Que bom, então, eu fico muito honrada de receber esse teu convite, de participar desse teu programa de lives que tem acontecido, com temas muito interessantes. O pessoal ainda está entrando ali, o Jean já deu um oizinho, eu vi que a Miriam entrou também. Que bacana. Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fazendo uma breve introdução, fazendo esse agradecimento novamente de estar aqui, de participar. Eu tenho acompanhado, são temas muito relevantes que tu tens trazido. É legal que você deixa salvas lives, então quem não pôde participar no horário, né, pode conferir depois. E eu fico muito feliz de fazer parte disso, Renê. Então, assim, para começar, me apresentando um pouquinho para quem ainda não me conhece, eu sou aqui de Porto Alegre, gaúcha. Eu sou formada em comunicação, eu atuo no mercado da comunicação já faz mais de 15 anos. Nossa, agora pesou a idade. E sou formada em jornalismo e publicidade, então atuo nesses dois mercados aí há mais de 15 anos. E sou formada também em life coaching. Maravilha. Exato. E esse é o meu propósito da fala de hoje, da exposição de hoje, dessa troca contigo hoje. É o meu lado de coach, né? Que é o meu lado que eu brinco, é minha missão de vida, não é nem um trabalho, é uma missão de vida, é um propósito.
A minha carreira é da comunicação e o meu propósito, a minha missão, eu encontrei realmente nesse lado aí de coaching. Inclusive, vou te mostrar, eu tenho revista no, na área, se chama Revista Ciência, uma revista institucional. E ela conta um pouco sobre algumas trajetórias de pessoas que passaram pelo processo comigo, do processo de coaching. Conta algumas histórias, aí é o meu lado jornalista, um pouquinho colocando aí na ativa, contando essas histórias. Fala um pouco mais sobre o meu método, tem alguns depoimentos no final da revista de quem passou pelo processo, como foi. Eu vou, inclusive, disponibilizar os links online para ti, Renê. Se tu quiseres colocar na bio ou ali na descrição, no card da nossa conversa. Fica um ato para eu salvar. Ótimo. Então, para contar um pouquinho sobre... A revista é mensal? Tem por assinatura? Ela tem, em média, 3 edições por ano. A gente reúne histórias de quem passou pelo processo, pelo método, e contamos essas histórias inspiradoras, justamente para inspirar, né? Porque o processo de coaching, ele é um pouco longo. Ele dura 10 sessões, isso fica em torno de 4 meses com cada pessoa, é um processo individual. E o processo que eu criei, o método que eu criei, que eu aplico, que eu acredito, é o coaching sensorial, que são métodos, ferramentas de life coaching com programação neurolinguística, algumas informações importantes e práticas importantes da neurociência. Eu trouxe também para o meu método a grafologia. Grafologia. Exato. A gente trabalha muito também autoconhecimento, todo o processo ele é de autoconhecimento, mas eu trago muitas práticas de comunicação eficaz, acuidade sensorial. E para quem tem o lado da espiritualidade, eu tenho também as formações de Reiki e Theta Healing. Então, são práticas de espiritualidade, práticas energéticas. Para quem tem esse lado, eu coloco junto no pacote. Acho que tem uns 5 anos ou mais, eu fiz o Reiki. Eu me senti muito, muito bem. Foi incrível. Você fez o curso, a formação, ou você foi para receber? Eu fui um paciente, né? Acho que é paciente que fala. Eu fui um paciente ali na mão, eu passei pela sessão de Reiki. Eu acho que, eu não me engano, eu fiz 3 vezes ou 4 vezes. Eu não lembro. Eu sei que eu saí de lá tão quente, eu saí com o corpo fervendo, é algo assim, enfim, adorei Reiki. Que legal, eu fico muito feliz porque nem todo mundo tem essa prática e eu respeito. Eu já atendi mais de 50 pessoas no meu método. Eu iniciei em 2018 os atendimentos e nessa minha trajetória de atendimentos de coaching, eu passei por diversos tipos de perfis de pessoas. As mais céticas, que a gente funcionou muito mais com ferramentas técnicas, com a prática, com alguns dados técnicos, inclusive. E tá tudo certo. E também trabalhei com pessoas que têm essa prática da espiritualidade, têm essa crença, e deixando bem claro, né? A espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Religiosidade é uma das formas de praticar a espiritualidade. Em 2020, ainda tem pessoas que confundem isso, Fernanda, sobre espiritualidade e religiosidade? Ainda tem? Sim, tem. Tem bastante gente que confunde, porque a religiosidade ela é só uma forma de praticar a espiritualidade, né? Tem diversas formas. O que é a espiritualidade? É algum meio onde você consegue chegar perto da sua essência, onde te traz paz de espírito, qualidade de vida, consciência. Então, pode ser através de uma religião, seja ela qual for, pode ser através da prática do Reiki, pode ser através da prática do Theta Healing, constelação familiar, uma oração, seja o Ho Oponopono, que é uma oração havaiana, ou uma oração católica, enfim. Pode ser também exercitar a gratidão. Isso é muito uma forma de espiritualidade e faz muita diferença na vida da gente. Então, a questão da prática da gratidão, eu tenho a impressão que nos últimos 2 ou 3 anos tem se falado com mais intensidade. É impressão minha ou é realmente nesses últimos a palavra gratidão está mais presente nas pessoas, como no coração? Como que você vê isso? Que bom que está. E que bom, muito bom. Porque a gratidão é uma forma de tocar a tua história,
honrar os caminhos pelos quais tu passou, inclusive os erros, porque com os erros né, a gente cresce, a gente aprende, a gente se desenvolve, a gente evolui, a gente está aqui nessa vida para evoluir. E gratidão é uma forma de honrar tudo isso e, e é uma forma genuína de oração, porque muitas pessoas só oram, só lembram da oração quando precisam, em algum momento de aperto ou alguma tragédia. E quando você vem fazendo essa manutenção da gratidão, é um canal muito mais genuíno, assim, com a tua espiritualidade. Seja ela uma religião, seja ela uma crença no universo, uma crença em energias, em algo maior. Enfim, então é uma das formas, né, Renê? E só deixando claro um outro aspecto em relação ao coaching, é preciso deixar claro que o coaching, ele nada tem a ver com terapia e nem com consultoria. É uma técnica específica que ajuda as pessoas a encontrarem um norte, um caminho para projetos, metas, objetivos e sonhos. É um processo, como eu te falei no início, ele dura de 3 a 4 meses, é um processo longo de autoconhecimento, através das ferramentas cientificamente comprovadas, de life coaching, de grafologia, de neurolinguística e neurociência. Então, coaching é uma metodologia diferente de terapia e de consultoria. Eu sempre deixo bastante claro isso, porque apesar de eu trabalhar com coaching de vida, a gente fala muito de assuntos muito peculiares, muito particulares, mas não é terapia, né? É um ambiente seguro e específico para isso, para que a pessoa traga alguns cenários, alguma história da sua bagagem, porque ali a gente vai identificar também muitas crenças limitantes que fazem a pessoa se sabotar. E ali sim que tem um trabalho específico para ser feito de neurolinguística e de coaching. Então é Nossa, importante deixar claro. é tão apaixonante esse tema, eu já vi que já vai ter que ter outras lives. É, hoje a gente fala muito esse desafio que o ser humano está passando, o planeta, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo está passando, ou mais ou menos, dependendo a condição que cada um estava. Ou emocionalmente, ou na questão ali. Alguns estão com o problema da geladeira, né, que é a questão da comida, e bateu falta de comida. É difícil, alguns desafios. Mas qualidade de vida num momento tão turbulento, o que você traz para que a gente possa pensar numa forma prática e quem está nos ouvindo querer depois procurar você, entrar ali, querer chamar você no particular para que de repente possa avançar nisso. Qualidade de vida num momento tão turbulento que estamos vivendo. Vamos lá, então. Realmente é um tema bastante extenso. Também sou muito apaixonada por isso. Já fiz mais de 6 formações nessa área de coaching, de neurolinguística, neurociência, e eu reúno tudo muito na minha técnica do que eu acredito, né? Então, vamos começar pelo básico. O coaching tem uma ferramenta que se chama Roda da Vida. Eu até trouxe um modelinho aqui para mostrar para vocês. Fabuloso. A roda da vida nada mais é do que as nossas partes, né? A nossa parte de ambiente físico, saúde física, carreira, ambiente social, financeira, romance, desenvolvimento pessoal, ou seja, a nossa saúde física, mental e espiritual, tá? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, fala que para a gente ter uma vida feliz e equilibrada e congruente, é importante ter a roda da vida equilibrada. Quantos E a vida tem no total? quantas fatias? Quantas áreas é? Ó, a gente tem ambiente físico, saúde física, carreira, desenvolvimento pessoal, relacionamento, romance, saúde nos meus atendimentos de coaching, tá, Renê? Então, assim, Os últimos deu total de quantas? 8, 9? isso, 9. Então, assim, essa é a ferramenta que eu utilizo nos meus atendimentos de coaching. É uma ferramenta inicial, é um start, para a gente nivelar e mapear como anda a atual situação da vida da pessoa. É muito individual, né? E hoje eu te pergunto, o que para ti é qualidade de vida, Renê? Está mais próximo da minha família. Hoje para ti se resume nisso. Hoje Ter sim. qualidade de vida é estar mais próximo da tua família. Quando você passa um tempo longe, dando muita prioridade a trabalho,
você vê o que está faltando. Então, exatamente hoje estar perto da família é mais qualidade de vida. Perfeito. Concorda comigo que ela é só uma fatia da roda da vida, né? Falta 8. Então, nós somos todas essas partes em um só. O Renê, que é filho, que é marido, que é irmão, que é amigo, também é o Renê que tem ali o ambiente físico para cuidar, é o Renê que tem a saúde física para cuidar, a saúde mental, espiritual, as finanças, a carreira. E assim, a roda da vida ela é um todo e ela complementa o ser humano. A gente é importante ter o equilíbrio em toda a roda da vida para a gente ter uma vida feliz e equilibrada e congruente, segundo a OMS. E aí tem algumas práticas que a gente fala no processo que são importantes trazer para o consciente para entender de que forma a gente mantém o equilíbrio entre a saúde física, mental e espiritual. Certo? Se eu estiver indo muito rápido, pode me parar. Tá excelente. Para mim está excelente. A linha de raciocínio está legal. Mental, espiritual. Saúde física, mental e espiritual. Então, até se o pessoal que estiver online quiser fazer alguma pergunta, eu estou totalmente disponível para a gente bater esse papo. Não é um monólogo, é um bate-papo. Eu estou trazendo um pouco da minha experiência, um pouco da minha prática de coaching, para a gente falar sobre qualidade de vida, principalmente em momentos conturbados como esse que a gente está vivendo, né? Que muita gente se desestabiliza em alguma das áreas. E o coaching, ele traz muito isso, a inteligência emocional de entender, mapear todas as áreas da roda da vida, entender quais as áreas de alavancagem precisam de um movimento e ir adiante com essas ações para que se conquiste algum objetivo em alguma das áreas, tá? E o que, que é importante a gente entender? Se por acaso aconteceu alguma situação em uma das áreas da vida, a gente consegue consertar essa área sem desequilibrar toda a roda da vida. Tá? Por exemplo, eu briguei com meu namorado. E aí eu vou deixar que isso afete o meu trabalho, afete meu relacionamento com os meus amigos, a minha academia, vou deixar de ir malhar porque eu briguei com o namorado. Não, foi uma área da roda da vida. A gente entende que somos compostos por todas essas partes e a gente tem a condição de olhar para aquela área sem que desequilibre todas as outras. O processo de coaching traz isso, que é uma ferramenta de autoconhecimento, um processo de autoconhecimento que traz ferramentas para tomadas de consciência e entender de que forma tu vai agir, tendo controle emocional, tendo foco, tendo todo o teu caminho traçado no processo para chegar onde tu quer, sem desestabilizar todas as outras áreas se uma delas deu uma desmoronada. É muito comum chegar uma pessoa, ouvir você, gostar de tudo que você está falando e falar assim, não, mas eu tenho autocontrole, eu resolvo tudo sozinho. E no fundo, ele na verdade, ele até tem, acha que tem, mas ele não tem, ele está acontecendo coisas e ele acaba resistindo passar por um processo de coaching porque ele acha que é desnecessário pelo grau de conhecimento que ele tem, de habilidades que ele tem. E outra pergunta, só para você, se existe uma facilidade maior para o homem ou para a mulher entender esse processo de ressignificar as coisas, de buscar uma adaptação ou reconhecer alguma área que precisa ser cuidada. Tá. Por incrível que pareça, eu atendi mais mulheres. Não sei se é pela afinidade que muitas amigas minhas têm comigo e que vieram procurar para fazer o processo. Mas sim, atendi muito mais mulheres. Talvez elas tenham mais facilidade de olhar para dentro, olhar para si e remexer tudo aquilo dali. Porque sim, a gente remexe tudo, é um processo muito lindo que todo mundo deveria se dar, porque é autoconhecimento, a partir dali tu entende os teus valores, o teu propósito, a tua essência, o que faz ou não sentido para ti, aonde tu queres chegar e como chegar. E o coach é o GPS do processo e o coach, que é a pessoa que eu atendo, é o piloto. Então, estamos juntos naquela mesma estrada. O coach vai dar, através das técnicas todo o norte, o GPS, mas é o coach que vai dirigir nessa estrada e vai chegar no caminho que ele quer. É claro que existem recalcular rotas, mas está tudo certo. É um processo em dupla, é um processo individual com a pessoa e com o profissional para se chegar num objetivo específico. Fabuloso. Ô, Fernanda, dentro desse processo, a gente ouve falar que o homem é mais
resistente para tudo, né? Enfim, não sei se é generalizar nunca, mas, por exemplo, a gente sabe que tem homem que paga plano de saúde e não vai ao médico. Ou seja, a resistência é maior. Então, acho que não me chama a atenção que tem mais mulheres interessadas nessa proposta de se reinventar com mais facilidade. Mas, no geral, eu adoro as pessoas pessimistas. Trabalhar com pessimista. Por quê? Quando você ajuda ele, ele se torna uma pessoa tão fervorosa naquilo que está fazendo, porque ele era um pessimista naquela ideia, né? Só acredita se vê, aquela coisa tal. E quando ele passa, você já teve algum processo que você poderia contar para a gente que a pessoa não concordava, era resistente e hoje talvez seja o maior gerador, vamos falar, mais parceiro seu, talvez? Isso já aconteceu? Sim, já tive pessoas nesse sentido, muito céticas, inclusive. E já tive dois casos de pessoas que na primeira sessão abriram o coração dizendo eu tinha preconceito com o processo. Tô me abrindo para ver no que vai dar. Chegaram na última sessão muito gratos, com algumas transformações muito significativas. Mas vamos para a prática. Eu quero entrar num assunto contigo que foi da outra pergunta que você me fez que eu ainda não respondi. A pessoa pessimista e a pessoa que pensa muito negativo, que inclusive foi da live anterior que você fez, né? Que você falou sobre isso, de que forma a pessoa que pensa muito negativo pode reverter isso e fazer isso perdurar. Porque às vezes a pessoa sabe que é importante pensar positivo, ser uma pessoa otimista, mas ela não pratica, ela se sabota. Então, eu vou tomar liberdade de te responder a pergunta da live anterior. Por favor. Inclusive, é um exercício, tá? É uma prática, porque o que a gente pensa, a gente sente e a gente reproduz um comportamento em relação àquilo. Então, É, isso é cientificamente comprovado, que a gente pensa, a gente sente e a gente reproduz um comportamento em relação a isso. E aí, meu desafio para você é: como andam os seus pensamentos? Qual o padrão linguístico dos seus pensamentos? em números ou em palavras? Bom, ótimo. Parar para pensar, tá? Se frequentemente você pensa, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, eu vou enlouquecer. Todos esses pensamentos que eu dei de exemplo estão num padrão linguístico negativo, concordas? Sim, sim. A partir do momento que você pensa muito dessa forma, você sente dessa forma também. Você carrega essa sensação, esse estado interno negativo também. Porque você pensa tanto assim e muitas vezes você verbaliza isso e verbalizar faz potencializar ainda mais esse pensamento e esse sentimento que você vai reproduzir comportamentos e ações de acordo com o que você está sentindo e pensando. Então, não é mágica, é mudança de mindset. Como é que a gente pode fazer isso? Um exercício muito básico, prático, que eu faço no meu processo de coaching com os meus coaches. São 4 passos. Primeiro, você vai anotar todos os tipos de padrão negativo que você tem. E todo mundo tem, tá? Então, assim, isso é muito comum. A diferença é quem quer fazer diferente, mudar o mindset e ser uma melhor versão de si. Então, é anotar. Esses que eu dei de exemplo são só alguns, são os mais gerais. Eu não sou capaz, não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, Gente, deu uma travadinha. oi,
criança de R$ 2,95. A Fernanda está aqui e eu vou chamá-la novamente para que a gente possa se conectar. Muito bom, já mandei o convite aqui para a Fernanda. Renê, você precisa ver essa sua internet. Na live anterior também travou. Mas foi a sua ou foi a minha? Acho que foi a sua, porque na live anterior que eu assisti também deu uma travada com a Letícia, não foi? Tá bom, aí ela falou que foi a dela. Agora você está falando que é a minha, eu já não sei. Mas eu Vamos sei que trabalhar com as duas hipóteses. na verdade é uma só. Eu já tirei isso de tabela, sabe por quê? Ah, Eu um estresse que eu falei, eu não quero fazer live e gerar conteúdo e gerar estresse. Eu quero me divertir, eu quero ajudar pessoas. Aí, claro. quando chega a trava, eu me divirto, porque senão eu vou chorar aqui, vou ficar triste. O que eu E eu, perdi? O que você ficou falando aí? eu fico me divertindo, porque senão entra no estresse e não vale a pena, né? Não é essa a ideia. Tem que ter um plano B sempre na vida, né? Então, enquanto cai, fica falando algum conteúdo importante. Tem a iFly, tem a internet própria do celular. Aí eu falei, não tem muita solução, então corre pro abraço. Amiga, Vamos você estava nos padrões negativos. Quando caiu. isso. São 4 passos desse exercício. Primeiro, é listar todos os padrões negativos que você tem de pensamento ou de fala. E todo mundo tem, tá? Então, alguns exemplos que eu dei que são mais comuns. Frequentemente pensar, eu não tenho tempo, isso não vai dar certo, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho dinheiro. Muitas vezes, quando a gente repete isso, a gente está num padrão linguístico negativo. Então, esse é um primeiro passo, anotar todos eles. Segundo passo, anotar embaixo de cada um deles que tipo de prejuízo pensar daquela forma tem te gerado. Por exemplo, eu não sou capaz. Que tipo de prejuízo tem te gerado pensar eu não sou capaz? Eu me sinto insegura, eu não tenho autoconfiança, eu deixo de fazer alguns projetos porque eu não acredito que eu sou boa. Então, esse é um tipo de prejuízo que te causa pensar daquela forma. Então, esse é um segundo passo. Terceiro passo é olhar para aquilo agora de uma forma consciente, riscar a forma antiga que você pensava, eu não sou capaz, e criar um antídoto que eu falo, uma forma nova num padrão positivo, mas que seja verdadeira para você. Então, o mesmo exemplo, eu não sou capaz, como é que poderia ficar? Sou capaz, consigo realizar, consigo fazer, tenho soluções para tudo. Ótimo, ótimo. E cada um vai encontrar a sua forma, a sua nova frase num novo padrão linguístico e que seja verdade, que você sinta aquilo como verdade. Não pode escrever, não tá nada é fácil para mim e daí depois botar tudo é fácil para mim e não acreditar nisso. Não, tem que ser numa forma congruente a nova frase, o novo antídoto. E depois disso, circular todas essas no novo padrão, todas essas no formato positivo. E importante ressaltar aqui que o novo padrão, ele não pode ter palavra não. Ele tem que estar num novo padrão. Ele tem que estar num formato positivo. E aí você anota num novo papel uma nova lista só com os novos padrões, só com as novas frases, um padrão linguístico positivo. E aí vem a parte da neurolinguística. Você tem essa lista dos novos padrões e você vai escrever ela no mínimo 10 vezes cada frase. Maravilhoso. Sabe por quê? Porque a repetição cria conexão neural. A repetição, A repetição cria a conexão neural. conexão neural. E é o mesmo caminho, Renê, para a criação de hábitos. Até tem um livro aqui que eu gosto muito. Eu trouxe algumas dicas de livros aqui para nossa live. Esse livro aqui, O Poder do Hábito, ele traz esse estudo, ele fala sobre essa prática de criação de hábito. Um exemplo bem banal. Eu quero muito começar a ler livros.
Quero ter uma prática, um hábito de ler livros. Hoje eu não faço, por exemplo. Como que você vai começar? Da forma mais fácil. Não adianta colocar uma meta de um livro por semana se você vinha do zero e agora vai um livro por semana. A chance de procrastinar vai ser muito alta. Então, é começar da forma mais fácil. Qual é a forma mais fácil? Escolher um livro com um tema interessante que te chame a atenção. Ok? Escolhi o livro, dei o primeiro passo. E eu gosto muito da frase que um passo à frente já não é mais o mesmo lugar. Lindo. Então, escolhi o livro, já dei o primeiro passo. Tem várias coaches minhas online aqui que estão entendendo do que eu estou falando. Elas já passaram pelo processo comigo. Estão aí a Camila, eu já vi que ela entrou ali. E eu passo todas essas informações e essas práticas no processo de coaching também. Então, escolhi um livro. Qual é a forma mais fácil de começar? Uma página por dia? É fácil? É possível? Ok, uma página por dia. Só que todos os dias por no mínimo 3 semanas. Certo. Que são os 21, sim, 3 semanas, que são os 21 dias necessários para criar uma nova conexão neural. Nada mais é do que um novo hábito. Perfeito. Entendeu? Então, qualquer hábito que a gente quer criar. A pessoa tá. O mais importante agora é o hábito do ler, não a quantidade que ela está lendo. Exato, é a repetição. É primeiro escolher um novo comportamento diferente do que você já vem tendo. Tá, escolhi um novo comportamento, que é começar a ler um livro, escolhi o livro e estabeleci minha meta, que é uma página por dia, ok. E aí é constância. Todos os dias, por no mínimo 3 semanas, que são os 21 dias. Nesse livro aqui conta sobre esse estudo científico. 21 dias é o tempo mínimo necessário para o cérebro criar uma conexão neural e nisso criar o hábito. Um novo hábito. E isso a gente pode usar para qualquer hábito que a gente queira na nossa vida. Qualquer novo comportamento que a gente queira adquirir, queira ter. Eu queria levantar aqui, colocar uma pimentinha. A ansiedade pode ser um inimigo de todos nós, e quando falo nós, né, nós seres humanos, no sentido de buscar novas mudanças, mas ser imediatista, querer coisas muito rápidas, coisas que a gente faz 20 anos, ou 30, ou 40, que faz uma coisa. A mesma coisa a gente quer mudar muito rápido. E a gente não e acha, e 21 dias é nada, passa voando, mas às vezes a gente não respeita os 21 dias. Isso pode acontecer. Os 21 dias é porque tiveram diversos estudos científicos comprovando que para criar aquela conexão neural, para depois aquilo se tornar automático na tua vida, é o tempo necessário, o tempo mínimo necessário para que isso aconteça. Se a pessoa é imediatista, não tem paciência de fazer os 21 dias, só lamento. Né? Sem, no pain, no gain. Então, sem esforço, não tem resultado diferente. Tem também uma outra frase muito famosa aí de internet, que é: se você quer um resultado diferente, deve fazer um comportamento diferente. Então, não tem como atingir um resultado diferente se tu tiver sempre os mesmos comportamentos. Né? É importante tu ter um comportamento diferente. Primeiro é querer, entender se aquele hábito faz sentido para ti. Adquirir o hábito da leitura é importante para mim? Ah, sim, vou adquirir repertório, conhecimento, enfim. Então tá, ok, fiz toda uma verificação ecológica, é importante para mim, faz sentido adquirir esse hábito. Tá, de que forma eu vou adquirir? Tendo um novo comportamento. Escolhi o livro de uma leitura que me é interessante, que me chame a atenção e estabelecer a minha meta. Por isso a meta ela deve ser, o início da meta deve ser o mais fácil. Qual é a forma mais fácil de começar? É uma página por dia? É uma linha por dia? Que seja, mas que tenha constância dos 21 dias. E tem outra coisa de não ter a paciência de fazer os 21 dias que você falou da ansiedade. É importante observar os cenários, né? Transformar o fácil em difícil e o difícil em fácil. Ou seja, tem muita gente que quer começar a ler livros e onde que você começa a ler esse livro? Na cama, na hora de dormir, pega o livro e cai no sono, e aí não tem funcionado essa prática? Então, transformar o que está fácil em difícil e o que está difícil em fácil. Ou seja, na cama não está fluindo, não está interessante, está difícil. Então, que tal levar esse livro para outro ambiente, para a sala, ou deixar sempre um livro na bolsa? Isso é uma dica que eu sempre dou. Eu sempre tenho um livro na minha bolsa, porque aonde quer que eu vá, se eu estou na sala do médico esperando o médico me atender,
eu já mato ali o meu capítulo por dia, né? Eu já otimizo o meu tempo. Então, é transformar o que está difícil em fácil, olhar para os cenários de uma forma consciente, tá? Então, De um duas hábito dicas que a de gente... colocar esse livro na bolsa, né? O Oi? próprio hábito de colocar o livro na bolsa já é também um hábito, porque às vezes a pessoa se dá conta que ela poderia ler o capítulo, ela vai dar conta que não tem nem o livro na bolsa, vamos dizer assim, Tá. né? E aí vem a desculpa do, eu não tenho tempo de ler. A Perfeito. gente cria o nosso tempo, né? Então, aqui a gente já trouxe duas dicas interessantes para começar a ter uma qualidade de vida, cuidar da mente, do corpo e do espírito. Então, a gente falou sobre cuidar os padrões linguísticos verbais, a forma como você tem pensado, né? Então, a gente falou sobre esse exercício. Para quem chegou agora, vai ficar gravada a live. A gente falou sobre um exercício muito interessante para criar novos padrões linguísticos verbais, porque o que a gente pensa, a gente sente e a gente reproduz um comportamento em relação a isso. Então, a gente falou sobre essa prática, a gente falou sobre a criação de hábitos, e aí um dos exemplos foi o hábito da leitura, que muita gente quer adquirir esse hábito. Então, é um exemplo muito banal, porque muita gente me procura também com esse intuito de, eu quero adquirir algumas práticas, alguns hábitos importantes que eu sei que são importantes para mim, mas eu não estou conseguindo, eu procrastino. É o que mais a gente ouve, né, Fernanda? De repente as pessoas achando o momento perfeito, o equipamento perfeito, o livro perfeito, tudo perfeito. Fernanda, nós estamos já com 38 minutos, embora tivemos previsto. Eu queria que você fizesse, por favor, umas considerações finais e falasse assim, quem está ouvindo a gente aqui, ou agora ao vivo, ou depois, isso arquivado no YouTube, no canal Pioncast e tal, quero falar com a Fernanda, quero ter uma consulta online. É possível fazer um trabalho de coaching online? É possível ter os resultados? Quais são os seus contatos? Enfim, só para que direcione as pessoas que talvez simpatizem com a sua ideia, com o seu método e queira entender um pouco mais e avançar. Tem uma sessão gratuita, vamos dizer assim, não sei como que funciona, mas conte para a gente para que uma pessoa possa se aproximar mais de você. Tá certo. Antes de fazer as considerações finais, só quero deixar mais algumas dicas pontuais para a qualidade de vida, que é o nosso tema aqui. A gente teve aí o imprevisto da internet, a gente teve uma introdução muito longa, então eu vou tentar ser breve com algumas dicas a mais, tá? Qual é a fórmula da felicidade? Os neurotransmissores da felicidade. Eu chamo de dose, tá? Eu brinco que é a dose, Renê. Eu faço um trocadilho aqui. Dose. O que é importante a gente praticar para ter neurotransmissores da felicidade, que são os hormônios da felicidade que nos deixam num estágio fora de depressão, num estágio feliz, num estágio para cima, num estágio criativo, né? Então, é a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Por isso dose, por isso que eu brinco que é a dose. Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Como é que a gente adquire isso? Então vamos lá. Dopamina é realizar qualquer atividade que te dê prazer, seja vendo um filme, seja ouvindo uma música, dançando, cozinhando, alguma atividade que te dê um prazer. A ocitocina é o hormônio do afeto, do carinho. Então, a ocitocina é através de demonstrações de afeto, de carinho, um abraço, mais de 20 segundos num abraço libera o hormônio da ocitocina no cérebro. Eu sei que agora a gente está num momento de isolamento social, mas quem pode, quem está perto dos seus, um abraço, está comprovado cientificamente que um abraço que dura mais de 20 segundos, ele libera ocitocina no cérebro. Aí a gente tem a serotonina. A serotonina é quando a gente faz alguma ação, algum benefício, o ato de servir, o ato de compartilhar, o ato solidário. O voluntariado, por exemplo, quando a gente tem algum tipo de ação nesse sentido, a gente libera serotonina no nosso cérebro. E a endorfina é a nossa velha conhecida atividade física, né? Então, qualquer tipo de movimento, de atividade física, libera a endorfina no cérebro. Então, é a dose. Aqui está a fórmula da felicidade, a gente praticando atividades que liberam dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, a gente consegue ter uma vida muito mais feliz, muito mais um bem-estar, proporcionar um bem-estar para si próprio e ter mais leveza. Aí tem algumas outras dicas, assim.
a dopaminas em alta, que eu tô com o maior prazer em estar aqui fazendo isso com você. Gratidão, da mesma forma, Renê. Então, estou tentando ser breve com essas dicas, considerações finais, porque tem muito assunto, tem muita prática Muita interessante. riqueza, né? É um conteúdo incrível. É. E, enfim, algumas dicas então de leitura para finalizar, que também trazem um pouco desse conteúdo. Esse livro de Harvard, Gerenciando a Si Mesmo, ele é interessantíssimo, fala um pouco sobre neurociência, sobre desvio, déficit de atenção, fala sobre algumas práticas interessantes para a gente cuidar no ambiente de trabalho. Mindset, esse livro também. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Perfeito. O Poder da Ação, Fabuloso, do Paulo Vieira. que traz muita prática. E tem um livro muito interessante que eu falo, que eu uso como um almanaque para mim, que é Alimentos que Curam, que são alimentos que eles funcionam como remédio mesmo. Então é importante a gente ter assim como um guia, né, do que a gente pode fazer pela nossa imunidade. Só apaixonado por limão. Acho que o limão é fabuloso. Limão, gengibre, cúrcuma, berinjela, alho e por aí vai. E a água, né, gente? A água, ela é muito interessante a gente observar a qualidade da nossa água. Então, aquela máxima de 2 litros por dia, uma água com pH acima de 8 também traz uma qualidade de vida muito melhor, porque ela é mais alcalina. Então, assim, falamos um pouquinho de a qualidade de vida no sentido de corpo, mente e espírito, né? Nós falamos aqui sobre espiritualidade, falamos sobre os padrões linguísticos verbais, como andam os seus pensamentos, porque isso vai gerar um sentimento e vai gerar uma ação, um comportamento relativo a isso. Falamos sobre hormônios cerebrais que induzem aí a felicidade. Então a gente deu um ampassã aí por tudo para ser o mais breve possível, né? E espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para Foi você, maravilhoso. para quem está assistindo e para quem vai assistir depois. A ideia é o seguinte: filme bom é aquele que acaba antes da gente perceber que chegou o fim. Essa Deixa é eu quero mais, né? tipo assim, Concordo. as pessoas têm que pedir, eu quero a live de novo com a Fernanda, tal, tal. Porque mais importante que quantidade é a qualidade do conteúdo que você entregou nesse período de 35 a 43 minutos, nesse exato momento, que passou voando. Foi muito bom ouvir e trouxe pra gente, pra mim, uma grande reflexão. Mas o bom da live é que dá para rebobinar, enfim, dá para fazer um monte de coisa e anotar e buscar. Querida, gratidão total. Quero convidar você para ir para o quadro Somos Contadores de Histórias. Pronta? Vamos lá. Ótimo. Fale para mim 3 palavras, por favor. Chapéu, Chapéu, live live, e felicidade. felicidade. Anote as minhas duas. Vamos lá. Trigo, Ai, ai, ai. geladeira. Bom, a história é assim. Você costura essas 5 palavras numa história. No momento oportuno, você me passa a história. Eu continuo a história em cima da sua história. Devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. E, Fernanda, toda boa história começa com Era uma Vez. Então, no quadro Somos Contadores de Histórias, era diretamente de Porto Alegre, Era uma Vez. Vamos lá. Era uma vez um menino chamado René, que morava no campo, colhia trigo, tinha uma vida feliz, leve, ensolarada, em paz. E com a pandemia, ele resolveu tirar um projeto da geladeira e fazer algumas lives com convidados interessantes que trouxessem assuntos além daquele campo que ele vivia, assuntos de diversos universos e que pudessem contribuir para todo mundo que tivesse a oportunidade de assistir a esse menino chamado René, criativo, contador de histórias, e ele colocou esse projeto em prática. Colocando esse projeto em prática,
ele já rodou os 4 cantos desse Brasil. Hoje ele pode dizer que ele já tem amigos em todos os estados. Esse chapéu serviu para que ele carregasse de trigo e ele levasse junto nessa viagem uma sementinha de felicidade por onde ele passou. Ele conheceu profissionais incríveis, conheceu desde pessoas na área da educação, na área do esporte, na área de coaching, pessoas que têm propósitos verdadeiros em mudar a vida das pessoas. E o que mais ele tem encontrado? Pessoas que um coração, em um momento, estava congelado, estava na geladeira, resolveram levar isso de uma forma, de uma felicidade para contagiar o Brasil. Algumas pessoas ainda não falaram, mas estão esperando uma grande ligação. E essa é a grande felicidade de todos nós. Com esse chapéu carregado de trigo, a gente espera distribuir sementes do bem, de alegria, num Brasil guerreiro que tanto merece vitória como todos nós desse planeta. É com você. E em uma dessas lives, esse menino René, que usava um chapéu muito característico dele e que cruzou com pessoas tão interessantes, trazendo muito conteúdo, ele ouviu uma frase. Com essa frase, ele finaliza a live de hoje. Em momentos de decisão, o nosso destino é traçado. Faça boas escolhas. Gente, Fernanda, foi incrível! Foi incrível mesmo, muito obrigada mais uma vez. Você me deixou com... A hora que você colocou meu nome na história, eu já dei uma tremedeira. Personalizar. Meu Deus do céu. Coisa boa. Vamos tirar uma foto para registrar nosso momento aqui. Vamos, deixa eu tirar o óculos. Vamos lá. Bom, quero agradecer todo mundo que mandou um coraçãozinho aqui para Fernanda, mandou palmas, aos que mandaram pergunta, mande no particular aqui da Fernanda, vou deixar na bio o Instagram para que você possa ter acesso a algum material, para você chamar a Fernanda para falar da roda da vida, entender mais, se aproximar mais desse assunto. E às vezes você está me ouvindo, até já não está tão tranquilo, mas às vezes tem alguém da família precisando da informação que foi dita aqui hoje, mas a pessoa da família não está assistindo. Então, passa o link, incentive a pessoa a assistir, e às vezes 30, 40 minutos numa live pode fazer diferença na vida de uma pessoa. E é isso que a gente tem fé. Fernanda, gratidão. Eu que agradeço. Se você quiser voltar na outra semana, falar um pouquinho do projeto seu para os próximos meses, você entra em contato, você fala, Renê, estou preparado, quero falar e vamos que vamos. Tá ótimo, muito obrigada. Um grande beijo para quem assistiu e vai ficar salvo aí, compartilhem a live. Espero ter contribuído um pouquinho com essas dicas. Um grande beijo. Gratidão. Fica com Deus.